Pode acelerar. Sabendo que existem todos os tipos de feijões nesse planeta, sejam bem-vindos, empreendedores e empresários obstinados por resultados, a mais um Pode Acelerar. Estou aqui hoje com um grande nome do mercado, esse cara que treina pessoas, treina empreendedores, faz a mudança na vida de milhares e milhares de pessoas, né? Meu vizinho aqui de Alphaville, querido Piero, seja muito bem-vindo, Pierão. Marcão, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Você é um cara que tem nos inspirado, mas mais do que isso, tem levado esse Brasil aí a gerar muita riqueza. Parabéns pela sua missão aí. Yes. É top. Obrigado, irmão. E a recíproca é verdadeira, né? Eu falo que o mundo precisa, cada vez mais urgentemente, de pessoas e empreendedores dispostos a fazer a diferença. Porque cada ser humano que faz a diferença, ele impacta os 20 metros dele, o bairro, a cidade, às vezes até as gerações que vão vir depois dele, né? Piero, e para que a galera possa te conhecer e colocar aí todos na mesma página, eu já te acompanho há alguns anos ali, consumo o teu conteúdo no Instagram, acho que você tem ali uma competência, uma sabedoria, né, de trazer essa espiritualidade para o mundo dos negócios de uma forma muito prática. Mas enfim, para colocar todo mundo na mesma página, fala um pouquinho aí de quem é Piero e como é que tá seu ecossistema de negócio. Bora lá. Gente, você sabe que essa pergunta é uma pergunta que todo mundo, quando a gente é confrontado, quem é você, a gente tem a tendência de falar o que a gente faz, né? Uhum. Ou o que eu faço, né? Nossa mente nos leva a isso, né? Mas o Piero é filho da Dona Lúcia de São Miguel, nasci em São Paulo, até os meus 7 anos de idade. Eu vim de uma infância completamente miserável. Os meus pais viviam de doações. Meu pai ficou 7 anos na cama com depressão e quase acabou nos deixando aí. Minha mãe cuidando da minha irmã e de mim. E a gente se mudou para Caraguatatuba com 8 anos, 8 para 9 anos. E com 18 eu voltei para São Paulo para mudar a vida dos meus pais. Uhum. O meu objetivo era mudar a vida deles, entregar para eles uma vida digna. Eu costumo dizer que eu vim de uma família pobre, mas uma geração rica virá através de mim. E eu vim pra cá pra isso. E trabalhei, cara, tudo que você possa imaginar. Eu trabalhei como segurança, como barman, como promotor de eventos, como modelo em São Paulo, como cantor, como entregando jornal na madrugada, comprando fones no Ceasa, vendendo em shopping center. E aí, quando eu entrei no mercado de eventos, eu fiquei encantado, porque eu conheci muita gente. Eu falei, caramba, isso é muito bom. Você conhece gente todos os dias. E aí, eu recebi a primeira oportunidade de trabalhar numa empresa fixa. Entrei ganhando R$1.500, fiquei 4 anos, saí como diretor e com a possibilidade de me tornar sócio. E ali, naquele momento, eu recebi uma primeira chave espiritual. Porque quando eu fui sair daquela empresa, eu me lembro que eu já estava um cara buscando me conectar com Deus, buscando espiritualidade, buscando exatamente exercer isso e trazer isso para a minha vida. E eu me lembro que eu fui buscar a resposta de qual decisão tomar. Será que eu saio da empresa ou será que eu vou empreender? Será que eu empreendo na empresa ou será que eu saio literalmente para seguir carreira solo? E eu me lembro que uma mulher falou para mim, ela chegou para mim e falou assim, olha, se você continuar nessa empresa, você vai ganhar o que você almeja e tudo mais, mas se você sair, Deus quer se tornar o teu sócio. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, caramba, cara, Deus se tornar o meu sócio, esse negócio é grande, né? E eu decidi sair. Saí 6 meses, nenhum cliente, quase... Aí você pensa em voltar, caramba, 6 meses, nenhum cliente, vou voltar para a empresa. E falei, não, vou permanecer na palavra. Aí fui para a palavra. Pela primeira vez, eu nunca tinha lido a palavra. Eu costumo dizer que o livro mais lido do mundo, o livro mais comprado do mundo, o livro mais falado no mundo, chama-se Bíblia. O homem transformou isso em uma religião. Mas nada mais é do que um manual de boas práticas e princípios para você cumprir o teu propósito na Terra com excelência. E eu, pela primeira vez, eu abri aquilo e eu falei, preciso de uma resposta. Volto para a empresa que eu estava trabalhando e eu recebi um convite de sócio. Depois de 6 meses, decidindo empreender ou permaneço empreendendo. E naquele momento Deus falou comigo, as promessas que eu te fiz, eu sou fiel para cumprir. E eu falei, não volto. E segui minha jornada empreendendo. Hoje, nosso grupo, a gente tem algumas empresas, DTS Group. Nossa empresa de educação é uma empresa onde a gente tem cursos digitais, mentorias. A gente tem um evento que chama Nito 10X, que é um evento muito grande, que a gente faz uma vez por ano, todos os anos. A gente tem um evento IDS, que é voltado para a inteligência espiritual, que é um DNA mais espiritual. A gente tem uma linha de produtos que... escrevi 3 livros durante esse período, livros que se tornaram best-sellers.
Lançamos vários programas e produtos no mercado, como Viagem para Israel, para levar empreendedores e pessoas que buscam espiritualidade. Aí abrimos uma rede de franquias, que tem 200 franquias hoje, com a Ana Hickman, que é a nossa sócia, chamada Além do Olhar. Temos uma empresa em Santa Catarina que trabalha com construção, que é a SDS, e a gente trabalha com o mercado de alto padrão lá, e a gente constrói prédios e edifícios lá na região de Governador Celso Ramos e outras regiões. E estamos nesse nicho, construção, educação, que eu acho que o Brasil é transformado pela educação, que é o que vocês fazem de forma exponencial, e franquias. E foram os nichos que eu decidi escolher por ter escala, por ter equity e por ter velocidade de crescimento. Muito legal. Te ouvindo, eu retomo aqui na minha cabeça uma frase que eu sempre compartilho, né? Porque eu nasci numa cidadezinha, Pedro, que chama Doverlândia, no interior de Goiás. Você conhece? Não. Como assim? Doverlândia? Não, produção, corta o podcast. O meu convidado aqui não conhece Doverlândia. Doverlândia? Doverlândia? Caraca. Você nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Praticamente é Paris brasileira. Uau. Doverlândia é assim, ó. Você desce de avião em Goiânia, Tá. aí você pega um carro, você vai andar 400 quilômetros para dentro do Só. estado. Na hora que você estiver no caminho, você para ali na rodovia para perguntar onde que é Doverlândia, né? Porque não tem muita placa lá no interior do Goiás, não, viu? E a gente que vem do Goiás, a gente gosta de falar do Goiás. É propositalmente errado, né? Porque tem gente que julga, pô, o cara tem que falar de Goiás. Não, é do Goiás. Exato. É honrar, né? Chega vibra o boa, coração, boa, que boa. eu sou do Goiás. Top. Aí você tá lá na rodovia, né? Indo pra Doverlândia. Tem alguém passando ali, você para e pergunta, ô senhor, onde é que chega em Doverlândia? Aí o senhorzinho fala assim, doutor, já passou 20 quilômetros pra trás, tem uma porteirinha, senta na porteirinha, segue reto. Passa por dentro da fazenda. Isso, só toma cuidado pra você não passar pela cidade e não perceber, viu? Então essa é da Doverlândia. E eu tenho tanto orgulho de ser doverlandense, cara. Eu falo que Deus me abençoou demais de nascer em Doverlândia, porque assim, quando eu nasci, Doverlândia tinha uns 4 mil habitantes. E todos os meus primos de lá, família. Então, uma criança nascida no interior, ela é muito abençoada. Por quê? Porque não tem violência. Você brinca na rua. Você entendeu? Você faz guerrinha de mamona. Você corre descalço no chão. Então, você desenvolve o sistema imunológico, vive sujo. Então, é uma vida, cara, muito diferenciada para criança. Sim. Eu acho mais diferenciada do que nascer num condomínio AAA, que nem hoje mora aqui em Alphaville. Sabe, Concordo. até já conversei isso com a Lilica um dia. Nossa, amor, quando Bacuri nascer, dá vontade de mudar pra Doverlândia, morar uns 5 anos lá, só pra esse menino ver o que é felicidade de verdade. E dá valor, né? Entendeu? Forte. E a comidinha gostosa, e final de semana você tá sempre com um familiar. Porque na cidade grande, as famílias se reúnem muito menos, concorda? Sim, 100%. A convivência 100%. familiar nas grandes capitais é muito pequena. Sim. Então eu falo que Deus me abençoou desde lá, né? Uau. E aí, ouvindo a sua história, eu me conecto e eu falo, não importa de onde você veio. Sim. O que importa é o que você quer construir. Forte. Eu acho que todo cenário que a gente tem, seja no nosso passado, no nosso presente, nada mais é do que peças de um quebra-cabeça que a gente pode orquestrar bem para poder construir um quebra-cabeça bonito no futuro. Sim. E a gente tem que fazer do limão a limonada, né? E caminhando, né? Isso é uma coisa legal. Você falando assim de cidade pequena, né? Eu vim em Caraguatatuba, eu tinha 80 mil habitantes quando eu fui morar pra lá. Só que esse lance de infância é muito top, muito bom isso, porque toda vez, isso é muito real, toda vez que eu tenho uma grande adversidade, eu tenho um grande desafio, eu volto à minha origem, cara. Eu simplesmente falo, caramba, olha da onde eu saí. Olha da onde literalmente Deus, tipo, me tirou. Da onde eu vim, e eu tenho isso, me traz muito orgulho. Orgulho porque você foi um cara mais resiliente, porque você, obviamente, veio de uma base que eu digo assim, de interior. Quando você vem da cidade grande como essa aqui, eu vejo os jovens de 18, 19 anos, né? Às vezes a gente contrata algumas pessoas na empresa lá com um perfil mais jovem. Cara, não tem resiliência nenhuma, não tem inteligência emocional nenhuma, não tem base familiar nenhuma, não tem mesa, comunhão de mesa, né? Você falando de estar junto, comendo e tudo mais, em cidade pequena isso é muito mais comum. E é muito real isso. Por quê? Eu costumo dizer que mesa muda destino. Mesa é lugar de comunhão. E é interessante que todas as vezes que Jesus queria falar algo mais íntimo com os discípulos, ou trazer algo mais importante, ensinar alguma coisa, era a mesa, mano. Que legal, mesa. que lindo. Mesa é um lugar muito sagrado. Mesa é um lugar que você chama pra mesa os íntimos. Mesa é um lugar que você põe na mesa destino.
planos, projetos, plano estratégico. Então, isso perdeu-se, né, no meio do caminho. Pai não consegue mais almoçar com o filho, não janta mais com o filho não consegue mais jantar com o pai porque fica no celular, e aí a mesa, a comunhão da mesa, a essência da mesa foi roubada e está sendo roubada das famílias. E falta dentro das empresas também, às vezes o empresário pegar ali o seu grupo estratégico, seu comitê, seus líderes, os seus ótimos colaboradores e falar, vamos almoçar? Hoje a conta é por mim, hoje eu pago o almoço, né? Ou vamos jantar em tal lugar. Sim. Então eu vejo que muitos empresários eles querem criar uma imagem de fortes ou generais demais e se esquecem de criar esse momento à mesa com o seu grupo de líderes. Eu tenho esse hábito assim, vira e mexe de tempos em tempos. Ou eu chamo todos os meus líderes, ou alguém que eu vejo que eu estou precisando estar mais próximo, eu falo, vamos jantar? Vamos almoçar? Porque realmente esse momento da refeição, da mesa ali, é divino, né? É um momento de conexão íntima, né? Piero, você trouxe um termo aí que você falou inteligência espiritual. Sim. O que é esse negócio aí? Essa tal dessa inteligência espiritual? De comer, passar no cabelo, pra pôr no café aqui pra substituir o adoçante? Explica pra nós que eu sei que você domina isso aí demais. Existe algo chamado terceira dimensão da mente. O que é a terceira dimensão da mente? A primeira dimensão é o QI. Há 20 anos atrás, nós éramos medidos pelo nosso QI. Provavelmente na sua escola, quando você estudava lá, tinha esse tabu. Quem tem o QI mais elevado, o CDF da turma, vai se dar bem na vida. Por quê? O QI, inteligência cognitiva. É o coeficiente de inteligência. Exato, né? Exato. Só que depois... Eu nunca fiz teste de QI, mas eu acho que o meu é baixo, sabe por quê? Eu sentava no fundão. Não, o meu também, É dois. O cara sentou no fundão ali, você fala, QI é baixo. Você vê aqueles caras na frente ali, tudo certinho. O cara do fundão, ele tá escondido ali, né? O cara do fundão é só papel na professora e tal, é cola, passa cola. Eu era do fundão, você também era do fundão? Fundão. Eu sou muito generoso comigo, porque eu não sei como é que eu dei certo na vida, meu Pedro. Fundão total. E aí, legal. Qual que é a questão? Depois disso, a década passada foi medida pelo algo chamado QE, inteligência emocional. Bacana. Inteligência emocional eu tenho um time. Se eu não tenho inteligência emocional para liderar o time, eu não sou um bom líder. Inteligência emocional é a sua capacidade de lidar com fatores externos e você manter realmente, talvez, pleno, equilibrado. Então, inteligência emocional é a segunda dimensão da mente. Legal. Esse conceito da inteligência emocional, só fazendo um adendo, que eu amo, ele foi muito popularizado por um cara que se chama Daniel Goleman, em 1994, né? Com o seu célebre livro... Ele é o pai. Ele é o pai científico, vamos dizer assim, da inteligência emocional. E ele traz 5 atributos da inteligência emocional, que é conhecer a ti mesmo, conhecer o outro, conhecer as suas emoções e emoções em geral, ter capacidade de relacionamento e ter também empatia, você se colocar no lugar do outro, né? Então eu quero fazer uma reflexãozinha agora com quem está nos ouvindo, nos assistindo. De 0 a 10, dá uma nota para você hoje, vai. Primeiro atributo da inteligência emocional, o autoconhecimento, o quanto você se conhece. Segundo, o quanto você conhece as pessoas que estão em torno de você, efetivamente. O quanto você hoje também consegue entender as suas emoções. Porque senão você não consegue manejá-las, né? Eu gosto de traduzir inteligência emocional para manejo emocional. Acho que ajuda a entender. Você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter manejo emocional. Você tem que saber acessar a raiva quando necessário, porque ela é poderosa. Se for para resolver o problema, se for para atacar o plano de ação, para buscar a meta, eu não posso ter raiva para atacar o meu colaborador, né? Você também hoje, de 0 a 10, o quanto está a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, e de 0 a 10, o quanto que está a sua empatia, se colocar no lugar do outro. Que muitas vezes precisa, principalmente no papel de líder ali, para entender por que errou, qual foi a causa do problema, né? E você se colocar no lugar do outro para ele se sentir mais acolhido, porque aí até se o feedback for corretivo e pesado, o outro é menos resistente, porque ele percebe o seguinte, caramba, meu líder procurou entender minimamente aqui alguns aspectos, e aí, ao entender isso, ele veio aqui e puxou minha orelha. Então isso ajuda, né? Então precisa de manejo emocional, né? E olha que interessante você falou. Toda a base da inteligência emocional é um relacionamento você com você mesmo e você com as pessoas. Perfeito. E aí, o que traz a inteligência espiritual? Que é o coeficiente QS, a terceira dimensão da mente. Imagina o seguinte, cruz, certo? Cruz. O que significa cruz? Horizontal.
relacionamento comigo e com as pessoas, inteligência emocional. Inteligência espiritual, relacionamento você diretamente com a fonte. E quando eu passo a ter a mentalidade da fonte, e quando eu passo a entender o comportamento, a criação e tudo mais, aí eu acesso a terceira dimensão da minha mente, que a Bíblia diz o seguinte: você deixa de ter a sua mente e você passa a ter a mente de Cristo. Está escrito na palavra: vós tendes a mente de Cristo. Está escrito na palavra: vós sois imagem e semelhança de Deus. E aí o homem fica muito pautado aqui, ó, relacionamento comigo e com os outros. E aí o homem cresce do primeiro relacionamento, você com Cristo. Por quê? Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo físico. E aonde está o relacionamento com o espírito? Tá no coeficiente espiritual. E aí quando eu acesso a terceira dimensão da minha mente, eu passo a ter uma conexão espiritual com a fonte criadora, que é Deus, e eu passo a entender que a minha mente passa a ser a mente de Cristo. E aí eu começo a ter 7 sintomas de uma mente transformada pela inteligência espiritual. E eu aplico isso para toda a minha vida. Primeiro sintoma, uma mente que é uma mente transformada, e você tem isso. Você nem sabe, você tem. Uma mente transformada pela inteligência espiritual, ela vive em estado de esperança. Ou seja, o dia de hoje está sobrenatural, está incrível o dia de hoje. O dia está sol, o dia pode estar nublado, mas o dia está incrível. Hoje é o dia que eu fui presenteado com a vida, eu vou fazer acontecer. Só que o meu destino, o meu futuro, o meu 2023 vai ser ainda mais profundo, vai ser ainda melhor. Porque eu estou no estado de esperança. A minha mente está projetada, literalmente, ela vive o presente, mas ela entende, ela celebra, ela entende que o futuro ainda será muito melhor. Então, esse coeficiente espiritual de acessar a terceira dimensão da mente diz o seguinte, que eu passo a não pensar como humano. Eu passo a pensar exatamente com a perspectiva, com a mentalidade de Cristo, com a mentalidade, com a perspectiva de como se fosse o Espírito Santo literalmente governando a minha mente. Uau. E os outros 6 sintomas, pelo amor de Deus, você vai contar os 7 aqui, senão arrasta pra cima no acelerador empresarial. Vamos estar lá ao vivo, vai ter uma palestra minha lá, eu vou falar os outros 6 pra vocês. Boa, meu amigo. Não, mas é sério, eu não vou dar conta de dormir. Conta pelo menos mais 2. Ó, mais 2, porque bora se lá. Esse primeiro, o que eu entendi, esse primeiro sintoma é meio que você é grato pelo que você tem hoje, mas você vai em busca de um amanhã ainda melhor. Fazendo um paralelo com uma expressão minha, eu falo assim, né? O empreendedor, ele é sempre grato, mas nunca conformado. Uhum. É aquela coisa, pô, não importa se hoje a minha empresa tá dando 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões ou 100 milhões de lucro por ano. Não importa, eu tenho que ser grato a isso. Sim. Ou talvez a minha empresa tá dando 1 milhão de prejuízo por ano. Não importa, eu tenho que ser grato a isso. Sim. Porque o agradecer desbloqueia o receber do futuro. Sim. Agora, independente da situação que eu tenho que estar em busca de mais. Por isso que vira e mexe, eu falo para alguns amigos assim, rapaz, vamos para cima. Nossa vida empreendedora está começando hoje. Sim. Aí eu já ouvi de colega falando assim, mas pô, Marcos, você já é sócio do seu avião, você já tem uma casona, empresa de 5 mil metros, né? Já tem todo um sucesso estrondoso para sua idade. Sua vida empreendedora está começando por agora. Eu falei, é hoje que ela começou, essa semana. Aí, esse estado de esperança. É esse estado de busca, né? Você tem a perspectiva que está começando hoje. Não começou hoje, mas está começando hoje. E que o destino vai ser muito melhor. E sabe o que me dá muito isso, Piero? Até quero uma análise sua. Cara, eu me sinto muito abençoado, sabe? Todo dia, ou de manhã, ou antes de dormir, eu falo pra minha esposa, ou eu falo mentalmente, ou eu falo no espelho, em voz alta. Falo assim, Deus, você é muito maravilhoso comigo, obrigado. Ou eu falo assim, Lilica, Deus é bom demais com a gente. Então, eu me sinto tão abençoado, porque assim, sim, eu sou um cara de caráter, eu sou disciplinado, eu tenho uma perspicácia, uma sagacidade, eu tenho competências diferenciadas, eu não vou negar que eu sou um cara incomum, eu sou bom, sou competente, mas tem muito nego tão bom quanto eu, que não tem 1% do sucesso que eu tenho. Então eu sei que o mérito não é só meu, o mérito é, em primeiro lugar,
né? De Deus que abençoou a minha vida. Isso é um princípio. Com as circunstâncias que eu tenho, com a família que eu tenho, com toda a minha história de vida que é perfeita para fazer o que eu faço. Então, ao perceber essa bênção, eu não consigo não ter disciplina e não buscar ser um ser humano cada vez melhor, porque eu acho que seria uma desonra com Deus e eu acho que seria um egoísmo danado, sabe? Por exemplo, tem empresários que às vezes ficam muito bem sucedidos, vendem a empresa por 10, 50 ou 100 milhões, faz um patrimônio gigantesco e o cara fala assim, agora eu vou ficar viajando para Europa, vou curtir a vida e tal. E eu não dou conta, eu quero devolver para o mundo, eu quero reimpactar, eu quero, sabe? Porque eu sinto que Deus foi generoso demais comigo. E é como se eu tivesse uma dívida positiva que me obriga a ser um cara cada vez melhor. Por isso que eu venho tomando decisões e atitudes, por exemplo. Tem alguns anos que eu decidi parar de beber, não bebo mais. Aí tem alguns meses que eu parei com refrigerante. Que eu pensei assim, cara, minha vida é tão maravilhosa. Eu tenho tanta felicidade, prosperidade. Por que eu vou ficar bebendo esse trem que faz mal pra minha saúde? Só porque eu habituei a tomar uma coquinha e, eu tô habituado. Não. Eu odiava água com gás e limão, hoje eu adoro. E fiz essa transformação de odiar água com gás em amar em alguns meses. Tudo na busca de retribuir tanta coisa maravilhosa e estupenda que Deus proporcionou pra minha vida, sabe? Tudo isso que você tá falando é tudo princípio. Tá na palavra e você nem sabe, você acredita? Olha só que interessante. A palavra diz assim: vós sois templo do Espírito Santo. Sabe o que significa você ser um templo do Espírito Santo? Nós somos o templo de Deus vivo. Deus tem a Santa Trindade. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus tem a figura paterna, Jesus tem a figura irmão e o Espírito Santo a figura materna. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando você não cuida do seu corpo, você não está cuidando do templo de Deus. Você está negligenciando aquilo que Deus te fez, como Ele te formou. Hoje de manhã eu falei na live algo muito interessante. Um homem chamado... Tiveram poucos homens na Bíblia, poucas mulheres na Bíblia, que tiveram que deram à luz a um filho sem ter relação sexual. Uma delas foi Maria, através de Jesus, e uma dessa mulher foi a mãe de Sansão. Sansão foi um homem ungido para ser um cara diferenciado para libertar o povo. E aí tinha uma regra para Sansão. O que significa? Sansão, ele tinha regras ali para ele continuar na sua santidade. Sabe qual que era uma das regras que ele não poderia cometer? Beber bebida alcoólica. Aí Sansão, ele começou a beber vinho. E aí, olha só que interessante isso. Estudos mostram e comprovam que o homem, quando ele começa a beber, a mulher, quando ela começa a beber, aumenta drasticamente o número do quê? Acidentes. Aumenta drasticamente o número do quê? De traição. Aumenta drasticamente o número de adultério. Aumenta drasticamente o número... Ou seja, a bebida em si causa, além de danificar o templo que somos nós, ela causa em nós, ela dá entrada, ela dá abertura para que a gente possa viver a nossa pior versão. Hoje, na live de manhã, a gente tem a nossa confraria, que é a confraria que uma vez por mês a gente se encontra para vinhos e tudo mais. Eu sempre fui um cara assim que eu vou tomar uma taça de vinho. Só que mudou uma chave em mim essa semana. Qual foi a chave que mudou? A chave foi entender que não só eu, você e todo mundo que está nos assistindo, nós não estamos em busca de um propósito. Nós somos o propósito. Nós somos a promessa. E quando você fala, olha, eu quero empreender, ou eu não dou conta de vender a minha empresa e parar porque eu quero continuar retribuindo isso para o mundo, você está cumprindo mais um princípio. Porque você é um propósito de Deus na Terra e seu propósito é despertar milionários, fazer empresas crescerem, porque isso quebra ciclos de miséria, de pobreza e multiplica a riqueza no país, não só no país, mas qualquer pessoa que participar dos seus treinamentos. Você está cumprindo um propósito. E aí, onde é que fecha essa conta? Só para que a gente possa entender. Participamos da confraria ali. E aí eu entendi, segunda-feira, em uma mensagem, que dentro da minha casa existe uma promessa, existe uma palavra. Que cada empresa não é uma empresa, é um ministério. E quando eu negligencio o ministério que Deus está me dando, eu estou negligenciando o reino.
E se a minha vida também é um ministério, eu possuo uma promessa e uma palavra, você possui uma palavra e uma promessa. Eu sou um templo do Espírito Santo, você também. Eu não posso colocar uma gota de álcool na minha boca. Por que eu tô dizendo isso? Porque hoje de manhã na live que eu fiz, falando sobre a história de Sansão, Sansão perdeu a promessa. E Sansão perdeu de ser ungido, escolhido, e se tornou um cara que era puxador de boi, de carga ali, dentro do arado ali da terra que ele estava. Por quê? Quebrou princípios. Começou a beber, daí deitou com uma mulher que era uma mulher estrangeira que não poderia. E em último lugar, Dalila seduziu ele e caiu em tentação. Por que eu tô dizendo isso? Para complementar. Que eu tô igualzinho você. Eu falei, a partir de hoje, eu não ponho mais nenhuma gota de álcool na minha boca. Por quê? Cara, não tem jeito. Eu sou escolhido. Você é escolhido. Eu sou um templo do Espírito Santo. Eu sou alguém que Deus escolheu e falou assim, ó, dá pra você viver a sua melhor versão? Dá pra você cuidar de tudo que eu estou te dando? E quando eu negligencio isso, eu estou falando pra ele o seguinte, eu não tô cuidando daquilo que... Eu tô desonrando. Exato. Aí quando eu vejo alguém, um empresário, acima do peso, que eu sei que tem um monte aí, tá tudo bem, cada um cuida da sua vida, eu não tô aqui pra... Eu só tô aqui pra dizer o que está escrito na palavra. Esse cara tá descumprindo um propósito, um princípio. O princípio é, vós sois o templo. Se eu não cuido desse templo, como é que eu vou cuidar das demais pessoas? Não, e tá tudo bem entre aspas, né? Porque eu tô ferindo a minha saúde. Por exemplo, se eu sou um pai muito fora do peso, né? Porque o ponto não é ser gordinho ou tá no shape. Sim. A pessoa, ela pode ter o corpo que ela quiser. Sim. Mas a saúde dela não pode ser negligenciada. Exato. Né? E aí, além da minha saúde, tem o seguinte, tem o exemplo que eu dou para minha família, para os meus funcionários e para quem se relaciona comigo. Sim. Porque nada comunica mais do que a forma como a gente faz as coisas e os comportamentos que a gente tem no dia a dia, né? As pessoas escutam muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Sim. Então, quando um homem e uma mulher que é dono ou dona de uma empresa, e aí, invariavelmente, essa pessoa vai estar liderando outras pessoas, e essa pessoa negligencia cuidar da saúde dela, eu não acho que tá tudo bem. Acho que sim, cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quer, só que numa lógica de bom senso, de poder plantar melhores sementes ao longo da minha existência, poder servir melhor a minha família, poder honrar mais a dádiva que Deus me deu, que é a vida, acho que não tá tudo bem cuidar da saúde dentro, considerando esses aspectos, né? Eu estava conversando com um grande amigo aí do mercado recente, e aí ele veio falar comigo, pô, Marcos, você tá malhando, cuidando de você e tal, enfim. Cara, eu não tenho paciência para isso não gosto e tal. Falei, cara, você não precisa chegar no corpo que eu tenho. Eu sei que eu tô num foco ali de alta performance, e isso não vai fazer sentido para todo mundo. Só que é o seguinte, segundo a Organização Mundial de Saúde, se você não faz atividade física regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, você é um sedentário. E se você é sedentário, você tem mais chances de Alzheimer, de infarto, de uma série de comorbidades e doenças. E aí você é um cara todo espiritualizado, esse amigo, né? Um cara todo espiritualizado, mas que não está cuidando do bem mais importante que existe no mundo, que é a vida. Porque tem gente que fala assim, o maior ativo que tem é o tempo. Não é o tempo, é tempo com saúde. Logo, vida. O Schumacher, por exemplo. O Schumacher tem muito tempo. Mas, poxa, ele tá lá vegetando, infelizmente ou felizmente, né? Tudo faz parte ali do plano perfeito de Deus. Então, assim, o ponto não é tempo com saúde, é vida. Esse é o grande ativo, não tem nada mais valioso do que a vida, do que a gente ter tempo com saúde para poder desfrutar e saborear de tantas coisas maravilhosas que essa existência nos oferece, né? Que Deus nos proporciona. E aí dei uma puxada de orelha nele, falei, cara, então pensa na sua vida, na sua saúde, no exemplo que você está dando para seus filhos. Não é só uma questão do corpo. Não, o corpo é consequência. O corpo é consequência, porque tem muita gente que... E eu era assim, viu, Piero? Há 10 anos atrás, mais ou menos, a minha esposa, numa época, falou para mim assim, nossa, amor, você tá muito estressado, tá trabalhando muito. Quando você malhava, você se sentia melhor e tal. Eu, não, Aline, eu não... Pra mim, tanto faz o corpo que eu tenho. Então, eu usava essa desculpa também, que muitas pessoas têm. Não, mas pra mim não interessa ter uma barriga tanquinho. Pra mim, eu tô feliz assim, já tô casado, já tô casada. Desculpa.
Mas o corpo é uma mera consequência de você cuidar da saúde. Sim. E tem uma série de impactos positivos, né? Piero, fala mais. Fala 2 aí, pelo menos, dos 7 sintomas aí. Bora, senão eu não vou dormir. bora. Você falou o primeiro. Primeiro. Segundo, todos os 7 sintomas de uma mente completamente transformada pela inteligência espiritual, Legal. que é a terceira dimensão da mente. Tá. Segundo sintoma, todos os teus ICs são positivos. Como assim? Já imaginou? Pessoas, você já deve ter vivenciado isso. Qualquer cenário que acontece, é normal o ser humano, quando não tem inteligência espiritual, os ICs dele são sempre negativos. Vai dar ruim. Sempre vai dar ruim alguma coisa. Quando você tem inteligência espiritual, qualquer coisa que acontece na sua vida, qualquer coisa, ela não representa exatamente a verdade sobre o fato. Vou dar um exemplo. Eu tive, em 2019, uma irmã com câncer. Nova, 30 e poucos anos. E aí, quando ela me falou aquilo, eu achei que eu ia perder minha irmã. Porque eu sou muito apegado com ela, a gente é muito unido, tudo mais. Ela é CEO da minha empresa hoje. E eu falei, caramba, eu vou perder minha irmã. E aí, quando ela me deu a notícia, eu fiquei impactado, mas eu me destruiu por dentro aquilo. E eu fui pro quarto orar e fui conversar com Deus. Falei, caramba, mas como é que pode isso acontecer? E fui pra palavra, né? E a palavra, ela diz algo muito interessante. A palavra diz algo que, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que mesmo que eu ande, não temerei mal algum. E a tua palavra diz algo mais profundo, que nós somos, pelas tuas pisaduras, nós somos sarados. E se pela tua pisadura nós somos sarados, a minha irmã será sarada. E naquele momento eu comecei a trazer um novo significado para o meu e si. E eu encontrei minha irmã e eu comecei a trazer para ela esse significado novo de que aquele câncer não significava morte para ela, mas sim vida. Vida em abundância, uma saúde, um novo tempo. Eu falei, ela era funcionária pública, eu falei, Deus está te dando a oportunidade de você ter vida. E eu comecei a trazer os ICs para ela, todos os ICs de vida, de coisa extraordinária. E isso é um padrão mental. Só que esse é um padrão mental de quem conhece a palavra. Não precisa conhecer muito. É só você conhecer os princípios. Se eu sei exatamente que os princípios diz que pode acontecer o que for na minha vida, sempre, exatamente sempre, o melhor está por vir, porque ele me sarou, eu fui curado, eu estou debaixo de uma graça, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vai cooperar para mim. Os meus ICs são todos positivos. Dentro da empresa, eu tenho essa cultura. As pessoas não chegam com uma má notícia. Não tem isso. É sempre, vai dar bom. Relaxa, vai dar tudo certo. Nós vamos trabalhar para isso. Eu faço tudo o que é possível. Mas o sobrenatural, aquilo que é impossível, eu creio. Que essa é a terceira chave. Qual que é a terceira chave, o terceiro sintoma? O impossível se torna natural. Para uma mentalidade que tem acesso espiritual, a mentalidade real de Cristo, o impossível é natural. Como assim o impossível é natural? Uma mulher chamada Marta, ela está completamente desesperada, porque ela acabou de perder seu irmão chamado Lázaro. Lázaro morreu. E ela encontra com Jesus e ela fala no meio do percurso, se você tivesse estado comigo lá e com meu irmão Lázaro, Lázaro não teria morrido. Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, ele não morreu. Seu irmão está dormindo. A Marta, completamente desesperada, falou, não é possível, há 4 dias já. Ele cheira mal, há 4 dias que meu irmão morreu. Jesus vai ao local onde Lázaro está. Ele simplesmente manda Lázaro sair. Lázaro sai todo enrolado e tudo mais. Ele, antes de mandar Lázaro sair, ele agradece a Deus por aquele momento, como se Lázaro já tivesse literalmente saído do túmulo. Ele saiu do túmulo. E o que significa isso? Quando você tem a mente de Cristo, qualquer situação, ela se torna possível. A palavra impossível é arriscada do seu dicionário. A palavra morte não existe no seu dicionário. A palavra enfermidade, ela pode ter uma visão, você pode estar diante dela, como eu estive com a minha irmã, que perdeu todo o cabelo, ficou carequinha, mas eu olhava nela e via vida. Eu olhava nela e via vida, não via morte, eu não via a palavra câncer mais, eu via mudança. Então, esse é um terceiro sintoma. O quarto sintoma, rápido, você é rápido em perdoar. Rápido em perdoar.
Não importa o que aconteceu, cara, me perdoa, eu errei com você, eu falei. Não importa se você... Me perdoa, por quê? Porque a sabedoria de um homem e a sabedoria de alguém está na sua velocidade em perdoar. Porque a falta de perdão, ela seca o coração, cara. E se eu sei que a falta de perdão seca o coração, na Bíblia está escrito assim, ó. Olha que interessante. De todas as coisas que se deve guardar, guarde o teu coração, porque do coração provém a vida. Está escrito na palavra. E a falta de perdão, ela seca. Ela seca o amor que eu tenho pelas pessoas, ela seca o amor próprio que eu tenho, ou seja, a minha vida fica presa a alguém. E quando eu tenho inteligência espiritual, eu sou rápido em perdoar. Eu sou rápido a liberar isso. Eu sou rápido a, tá tudo bem, segue teu caminho. Ó, eu não vou fazer mais negócio com você, mas eu amo sua vida. Você me traiu num negócio. Ó, tá tudo bem, segue teu caminho, tá perdoado. Seguimos a próxima jornada. Quando você perdoa, você não tá concordando com a atitude do outro. Você só tá... É como se você pegasse e desplugasse, né, uma tomada onde você despluga aquela dor, desconecta da energia da pessoa, que muita gente não perdoa pensando ou falando o seguinte, mas eu não posso aceitar o que fulano fez. Isso aí. Como se o fato de perdoar fosse aceitar o que foi feito. Não. É isso. E perdoar nada mais é do que você realmente liberar energia e desconectar da dor, fazer com que aquilo que já te machucou deixe de te machucar e você siga a sua vida em paz e a outra parte também. Então, se você perdoar, não significa que você vai aceitar o que o outro fez. Mas aquele funcionário, filha da... me roubou, não sei o quê, enfim, eu nunca vou perdoar, ele vai se lascar e não sei o quê, e fica desejando mal, achando que o fato de nutrir essa raiva... Sim. Tá prejudicando o outro, mas na verdade nutrir essa raiva tá prejudicando só você. Só eu. Então, desconecta da dor, né? Despluga o perdão e que lindo saber que perdoar rápido é um dos sintomas de ter aí a inteligência espiritual. Cara, é um dos sintomas. Legal. É como se você tivesse... Imagina você tá caminhando com um gorila nas costas. Que é, né, o fato que aconteceu. Você tira, ó, deixa eu tirar. Fica muito mais fácil caminhar. Acabou, vai embora. Isso impacta diretamente nos negócios. Porque o empresário que não tem o primeiro sintoma, o espírito do quê? De esperança. O que nós vendemos pro nosso time? Esperança, olha só que interessante. Total. O que Jesus veio vender para a humanidade? Até hoje vende. Esperança, mano. Esperança que eu vou faturar mais, esperança que eu vou liderar melhor, esperança que a minha vida vai mudar, esperança que eu vou dobrar o faturamento. Esperança. E se eu não tenho o espírito de esperança dentro de mim, ou dentro da empresa, eu sou um empresário falido, morto. Porque eu vou ter um bando de morto do meu lado, sem esperança. Eu não tenho esperança que eu vou crescer na empresa, não tenho esperança que amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Eu não tenho, ou seja, eu tô morto. Tem até o dito popular, né? Que a esperança é a única coisa que não pode morrer. Exato. Porque na hora que ela se foi, tudo acabou, tudo. Né? Porque é como se você deixasse de acreditar em novos frutos vindouros que podem surgir na sua vida através do trabalho, das atitudes, das decisões que você tem, né? 100%. É uma palavra muito forte, esperança, e pouco utilizada no vocabulário corporativo. Vou trazer ela mais para o vocabulário. E até pensando assim, parte da estratégia de gestão de pessoas, de você ter uma equipe engajada, é você fazer o teu colaborador ter esperança que ele pode ter uma vida muito melhor dentro da empresa. Né? Fazer ele acreditar no plano de carreira. Sim. Então ele tem que ter essa esperança, essa crença num futuro positivo, de que se hoje ele é um estoquista, ele pode ser gerente de operações daqui 2, 3, 5, 10 anos, depende da competência dele. E isso nada mais é que esperança. É esperança. Legal. Cara, a gente vende isso aí o tempo todo. E o quinto sintoma, vamos passar no 7 agora, Perão. Perdi as vendas potenciais aqui, mas estamos gerando valor para a galera. Vamos. Cara, é interessante. O quinto sintoma, ele tem a ver com amor próprio. Está escrito na palavra: amai o próximo como a ti mesmo. E o que significa amar o próximo? Eu não consigo. Olha só, eu, Piero, não consigo amar o Marcos se eu não me amo. E eu sei que você me ama muito, é meu fã, e a eu sou seu fã mesmo. Eu sou seu fã, porque você tá fazendo um trabalho assim, cara, que poucas pessoas no Brasil estão fazendo. Tô brincando, você tá inventando. Tô enchendo mas seu não é saco nem o trabalho, é o que você carrega. Você carrega uma unção diferente, você carrega, entendeu? E qual é a questão? Amor próprio tem a ver exatamente, amor às pessoas tem a ver com amor próprio.
Ninguém dá o que não tem, né? Cara, não tem Como é que eu vou te falar? Toma aqui uma aguinha na minha caneca, essa caneca tá vazia. Não tem como. Não tem como. Então, o quinto sintoma de uma mente transformada pela inteligência espiritual é você ter um amor próprio de você se amar, cara. Uau. Se você se amar de uma forma... Não é você ser... eu vou ser um metrosexual, ou como é que chama aquele cara? Ou narcisista, uma mulher que... Não tem a ver com isso. Tem a ver com você olhar no espelho e você falar assim, Deus, obrigado. Eu me amo, mas me amo com força. Eu me amo porque a proporção em que eu me amar, eu vou conseguir amar as pessoas que vão estar comigo. E isso é muito poderoso, porque olha só que interessante. Por que eu devo me amar? Que lindo. Porque está ligado diretamente com a minha identidade espiritual em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Gênesis capítulo 1 diz assim, olha só. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Criou Deus o homem, a mulher, a sua imagem e sua semelhança. Está escrito. O que significa isso? Imagem e semelhança. Imagem tem a ver com espelho, retrato. Eu estou olhando aqui no seu cenário, tem um retrato seu com a Lilica ali e tudo mais. Você está bem mais bonito agora do que naquela época. Eu despiorei muito. Tá bem mais bonito agora. Eu fundei esse verbo no dicionário, despiorar. Você está bem mais bonito agora. E aí, fato é que é o seguinte, aquela imagem ali retrata vocês. No Evangelho, a identidade espiritual do homem é ligada em Gênesis capítulo 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que significa dizer? Imagem é, eu carrego a imagem de Deus. Semelhança tem a ver com natureza. O que é natureza? Deus é onipresente. O que é onipresença? Ele está em todos os lugares. Ele está aqui agora com a gente. Ele está no seu carro quando você ouve um louvor e você chama ele. Ele está na tua empresa quando você entra numa reunião. Ele está no ônibus quando alguém pega o ônibus para ir para um trabalho. Ele está no seu quarto, no seu íntimo. Ele está numa igreja. Deus é onipresente. Ele está no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. Onipresente. Amém. Só que Deus é onipotente. Sabe o que é onipotência? É todo o poder do universo dentro de um ser. E a natureza de Deus, imagem e semelhança. Significa que a semelhança é a natureza de Deus dentro de nós. E quando essa ficha cai para mim, isso chama-se identidade espiritual. Se a natureza de Deus está dentro de mim, cara, eu preciso olhar no espelho e eu preciso enxergar um leão. Eu não posso olhar no espelho e enxergar um gatinho. Senão eu não vou romper. Senão eu vou buscar aceitação do mundo. Senão a minha vida vai ser baseada em eu preciso de elogios, preciso de validação. Senão eu não me aceito. E é por isso que é muito interessante quando você olha para alguém e fala assim, eu não gosto dessa pessoa. O seu problema não é com a pessoa, sabe com quem é? Com você mesmo. Mano, é com Deus. Porque você tá falando para o seguinte, eu não gosto de Deus. Se cada pessoa, está escrito na Bíblia, você é a imagem e semelhança de Deus. Existem bilhões de partículas de Deus no planeta. Eu preciso te amar e te respeitar. Mas, por que eu não gosto de você? É o que você acabou de falar. É comigo, mano. Eu tô falando o seguinte, eu não gosto da criação de Deus. Mas o problema sou eu. Eu não gosto de mim. Então, este sintoma, este quinto sintoma que nós estamos agora, tem a ver com amor próprio. Tem a ver com eu me aceitar como eu sou. E eu percebo mesmo que quanto mais eu evoluir, como homem, como marido, como servo de Deus... Você não se ama mais agora do que 3 anos atrás? Muito mais. Porra, olha o seu resultado agora. Então é muito difícil, eu não, sinceramente, eu não tô conseguindo puxar na memória nos últimos anos, eu falo assim, não gosto de fulano. Eu gosto de todo mundo. Por quê? E quando eu não tenho empatia com a pessoa que é outra coisa... Eu simplesmente escolho não estar tão próximo dela. Sim. Mas aquela coisa assim de que, ai, fulano e tal. Tem uma coisa até que o meu time fala, a Lilica também, que é assim, o Marcos odeia fofoca e conversa fiada no ouvido dele, sabe? De, ai, fulano, ai, não sei o quê, ai. Cara, eu tenho um ranço disso. E realmente eu sou muito... Eu me sinto vivendo a minha plenitude. Então é difícil eu nutrir um sentimento ruim por alguém por mais de 30 segundos. Porque 30 segundos também eu sou humano. Às vezes, o cara erra e tal, você caramba, enfim. Sim. Mas sabe aquela coisa assim de carregar no coração algum...
Nossa, nada. Zero, 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 Cara, zero, zero, bem zero simples. mesmo. Zero mesmo. Você se Até me ama. lembro, entrou uma colaboradora na nossa empresa esse ano, e por mais que você tenha um bom processo seletivo, Sim. você não vai ter uma bola de cristal, Sim. você erra, né? E eu ensino isso para os empresários. Um bom processo de recrutamento e seleção vai aumentar a tua taxa de acerto, Uhum. mas você nunca vai zerar o seu erro. Sim. Vai entrar uns urubu Sim. lá. Sim. Né? E aí, se você tem uma boa liderança, Sim. uma boa equipe, uma cultura forte, esse urubu pede para sair rápido, ou você mesmo percebe e Tira. né? Promove ele para o mercado de trabalho. Sim. Mas o fato é que passou no nosso processo seletivo uma pessoa venenosa, contaminava e, sabe, realmente levando muita energia ruim e tal. Ficou uns 40 dias na empresa, a gente desligou. Tá. E quando a pessoa saiu, e eu conversei com a gestora dela, que estava um pouco chateada, eu falei assim, não fica chateada. Queira o bem dessa pessoa. Essa pessoa falou mal de você e tentou aqui minar a equipe e tal, enfim, porque você tá tendo tanta luz que quando tem muita luz vai aparecer a sombra para tentar derrubar. Sim. Então se sinta bem pelo fato dessa pessoa vir. Olha que bom, saiu rápido, não fez nenhum estrago efetivo, só tentou, mas não fez. Então perceba como você vai estar mais atento ainda ao clima, ao comportamento, à cultura do seu time. Sim. E aí fui trabalhando, sabe, a perspectiva daquela minha gestora em relação àquela pessoa. E depois de uns 15 minutinhos de conversa, pô, é mesmo, ainda bem que essa pessoa passou aqui. Nossa, que ela seja muito feliz, que ela possa aprender aqui também e segue o jogo, né? Então, Forte. É muito legal. Sabe o que tá vindo na minha cabeça aqui, Pedro? Parece que quanto mais inteligência espiritual que a gente tem, usando esses princípios, vivendo esses sintomas positivos que você está trazendo, parece que a gente se torna uma pessoa mais madura, né? Mais muito evoluída. Mais, cara. É como se você tivesse numa outra dimensão mesmo. É outra dimensão. É a terceira dimensão da mente, pô. Exato. E quando você conversa, talvez, com pessoas que não têm nenhuma perspectiva ou entendimento disso, pode ser que essas pessoas até te percebam um pouco como fora da casinha, né? Sim. Tipo assim, pô, perdoar, se amar, Sim. entender que fase não é o fim, mesmo que uma desgraça hoje pode ser uma graça daqui um mês, 2 meses, 3 meses, né? E foi pra mim até um trecho da minha história, assim, né? O meu maior momento de dor foi quando o meu avô, que me criou, infartou na minha frente. E isso foi, na minha vida, talvez durante um período, uma desgraça. Porque eu tinha 11, 12 anos, quando ele infartou na minha frente. Eu fui criado pelos meus avós paternos. E isso desencadeou uma juventude muito rebelde, com muitos vícios. Então, durante ali alguns aninhos, foi um período turbulento, assim. Hoje eu até percebo que eu tentei me matar com alguns excessos, com alguns vícios. Só que quando eu consegui olhar para a dádiva na morte do meu avô, para a graça que existia ali, eu comecei a pensar assim, cara, a morte do meu avô não é a principal fraqueza que eu tenho que ter na minha vida, é a principal fortaleza. Eu sou o legado do meu avô na Terra. Forte. Se eu sou o legado dele na Terra e eu represento ele aqui e ele está dentro de mim, meu, eu preciso cuidar da minha avó, eu preciso tomar vergonha na minha cara, eu preciso ser um grande homem, eu preciso ser um fruto que vai dar orgulho pro meu avô, onde quer que ele esteja. Eu sei que ele tá dentro de mim. E aí a morte do meu avô, o momento de maior dor da minha vida, passou a ser um momento de maior força. Caramba, forte. Aqui agora, cara, se eu fechar o olho assim, ó, e lembrar do rostinho do meu avô, ele pegava na minha orelhinha assim, ó, me deu uma força, Caramba, o Piero. Então, é minha âncora mais forte hoje, né? O que é uma âncora? É qualquer estímulo que você cria para disparar algo positivo, autoconfiança, enfim. Pode ser um grito de guerra, um louvor, uma música, uma oração. Então, a âncora mais instantânea e poderosa que eu tenho são 3 segundos de olhos fechados pensando no rosto do meu avô. E aí, quando eu vou para uma mesa de negociação com um futuro sócio, ou quando eu tenho que assumir o palco para palestrar para 8.000 pessoas presencialmente, ou quando, enfim, eu tenho que dar meu melhor numa situação desafiadora, ou nos momentos especiais da minha vida. A gente comemorou agora 30 anos da Lilica, fizemos uma festa épica aí, e antes de subir no palco para poder ler uma declaração para ela, me ajoelhar para ela, eu fecho o olho, lembro do rosto do meu avô, cara, vem todas as minhas virtudes, sabe? É como se eu tomasse um shot e todas as minhas virtudes afloram num estalar de dedos. Forte. Então a morte do meu avô foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Forte. Né? Então, mas
muita gente talvez vai nos ouvir agora e vai ficar confusa. Sim. Fala assim, porra, como assim o cara tá feliz que morreu o vô dele, que criou o dele? Não é que eu tô feliz. Você mudou o significado, né? Exato, eu não posso mudar a morte do meu avô. Você mudou o A significado. morte do meu avô foi. É. Agora, o que eu vou tirar disso Sim, é uma escolha. forte. E as escolhas são opcionais, mas Sim. as consequências são obrigatórias. 100%. Quando a escolha era olhar para a morte do meu avô com o entendimento de que, poxa, Deus não existe, Uhum. caramba, que sacanagem, minha mãe não me ama, por isso que ela deixou Sim. meu avô me criar, sabe? E aquilo acarretava um monte de coisa ruim na minha vida. Sim. Quando eu percebi a verdade por trás da morte do meu avô, que ele foi, que Deus levou ele para que isso fosse força e eu fosse um homem de verdade, tudo mudou, cara. Tudo mudou. Forte, né? Então, é muito forte, né? Muito Isso louco. é estar de graça, cara. Está de graça. Está de graça. Você sabe que estar de graça, olha só que interessante. É como se tivesse dutos de ouro no céu. Dutos. Aí tem aqui saúde, aí tem aqui riqueza, aí tem aqui dutos. Aham. O que é estar de graça? Graça é algo que é dado pra gente de graça sem a gente merecer. Está de graça. Sou eu, então. Porque Deus é bom demais comigo. Mas por quê? É 24 horas. Qual que é a questão? Porque você coloca exatamente, sabe pra quem que você dá honra? Pra Deus. Quando você dá honra pra Deus e a honra não é sua, você entra em estado de graça. O que acontece com o homem quando ele cai? Porque ele se torna maior que Deus. Ele se torna o Deus de todas as coisas. E aí o orgulho pega, o ego pega. E quando você está em estado de graça, você reconhece que você é bom. Porque você reconhece que você é bom. Isso é mérito, porque você se preparou para isso. Então eu reconheço que é bom, que eu me preparei para isso. Mas a honra eu dou para Deus. Total. Graça. Aí estou em estado de graça. E a graça é interessante que, cara, sabe que a única maneira de você trancar a graça é quando você entra em estado de preocupação. A preocupação, ela tira a graça de você. Ela tira as dádivas de Deus de você. Ela é como se você falasse, olha, eu tenho fé, mas eu tô preocupado, acho que não vai dar certo. É como se você tirasse... Você sai da terceira dimensão da mente e você entra no emocional e no QI. Quando você permanece na graça, você entende o seguinte, vai dar tudo, vai acontecer. Vai, porque eu estou debaixo da graça, porque ainda não é o fim, porque o melhor está por vir. E aí você fomenta essa fé e aí você mantém a frequência o quê? Espiritual das coisas. A Bíblia diz assim, ao homem é dada as chaves do reino. E o que significa isso? Que existe chaves no reino e que o reino da terra e o reino do céu é governado o céu por Deus e a terra pelo homem. Mas ao homem é dado as chaves do reino, ou seja, e depois mais pra frente ela conclui assim, tudo que ligares na terra será desligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que é isso? Ligar, no original, em hebraico, diz o seguinte, tudo que eu trancar na terra, se ao homem é dado as chaves do reino, tudo que eu trancar na terra será trancado no céu. Tudo que eu desligar no original significa destrancar. Tudo que eu destrancar na terra, eu destranco no céu. Piero, o que tem a ver isso? Com os 7 sintomas que a gente está trazendo sobre inteligência espiritual. Quando eu tranco alguém, ou seja, eu não perdoo alguém na terra, não é a terra que fica trancada, é a terra e o céu. Eu não tenho acesso mais no céu. Quando eu não tenho o amor próprio que eu devo ter pela minha vida, o que acontece? Eu tranco exatamente a minha convivência com outras pessoas, tranca a terra, tranca o céu. E quando eu destranco tudo isso aí, eu entendo que eu estou debaixo do favor. O que a graça é? Favor inesgotável de Deus à sua disposição, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Favor. Não porque você merece, eu não mereço nem você, mas porque Ele é Pai, Ele nos ama. Favor, graça. Aí eu estou nesse estado. Agora imagine um empresário indo para sua empresa ou chegando na sua casa dentro desse estado de graça. Como que é o casamento dele, como que é a empresa dele, como que é o time dele. Ele envolve, mano. A frequência muda, porque nós carregamos uma frequência, mano. A gente carrega uma frequência e a gente cria uma atmosfera pela frequência que nós carregamos. E se eu tenho uma frequência de graça, aonde eu chegar, a atmosfera se torna uma atmosfera de graça, ou seja,
Cara, não tem explicação, mas tudo começa a prosperar de forma sobrenatural. Não tem explicação, mas tudo começa... Por quê? Porque... E aí onde é que tá a chave aqui? A chave é a liderança. Se o líder não carrega essa frequência, se o líder não traz essa frequência e não cria essa atmosfera, todo liderado sofre, toda empresa sofre, todo mundo é afetado com isso. Que top, hein, Piero? Então, ou seja, a sua frequência, ela tá vibrando num estado de graça ou a sua frequência tá vibrando num estado de preocupação, né? Ou desgraça. Ou desgraça. Porque ou a preocupação gera desgraça. E a palavra preocupação, ela é tão ruim que a própria análise da palavra leva a essa conclusão, né? Ó, preocupação. Então, você fica ocupando o seu cérebro, a tua mente, a tua capacidade criativa, resolutiva, criando ansiedade ao invés de criar solução. Sim. É claro que eu já recebi a seguinte pergunta, mas Marcos, eu preciso pensar nos problemas, eu preciso pensar nos desafios, sim, mas uma coisa é você pensar num problema de modo a criar ansiedade, a criar tensão, que até bloqueia a sua criatividade e bloqueia ali você tomar decisões ou fazer o teu melhor. Outra coisa é você pensar no problema na busca de solução, Sim. sabe? Explorar o problema de uma forma genuína. Porque na preocupação, o que acontece? Você começa a perder sono, você começa a bater na mesa, você começa a ser ríspido com as pessoas, você começa a não ter fé, não ter convicção de que vai achar uma solução. E aí, na hora que você fala pro teu cérebro, cara, fudeu mesmo. Acabou. Na hora que você fala pro seu cérebro, cara, nós vamos dar um jeito, mas puxa daqui, puxa o número, puxa fulano, deixa eu ligar para alguém que já resolveu isso. Então, quando você está na busca de solução, isso cria um estresse positivo que vai te produzir ali um resultado. Agora, quando você está preocupado, você está ocupando a sua mente à toa, está desligando o estado de graça e ligando esse estado de desgraça. Né? É isso. Sexto sintoma, Pierão. Sexto sintoma, bora. Bom demais cara, isso, hein, cara? Sexto sintoma. Que é isso? Tô amando esse papo aqui, seguinte, viu? Tô amando mesmo. E tudo reflete na sua liderança na empresa. Não tem jeito. Reflete muito, na sua vida, pô. Porque eu tô acessando a terceira dimensão da mente. Dimensão espiritual, que é a mente de Cristo. Cara, e o que diz o sexto sentido? O sexto sintoma. Que o Pai, que Deus me ama. Amor a Deus, amor do Pai sobre a minha vida. Como assim, Pedro? A grande maioria das pessoas, eu posso talvez colocar 90% da população, as pessoas tiveram a perspectiva, a experiência, a vivência de um pai natural distante. Ou um pai natural rígido. Ou um pai natural que não... O filho esperava somente um eu te amo, um abraço. Somente, ó, eu tô junto com você, relaxa. Eu sou teu pai, eu sou o homem da casa, eu vou prover, relaxa. E o filho não teve isso. O filho e a filha não teve. Eu cresço com a perspectiva de que o pai está distante. O pai está longe. Se eu tenho uma distância de um pai natural, ou se eu tenho uma perspectiva de um pai natural muito rígido ou ausente, como é que eu vou ter a perspectiva de um pai sobrenatural que eu não vejo, que esse pai me ama, cuida de mim, ele me conhece, eu não sou um acaso, eu fui projetado por ele, e que eu sou um propósito dele nessa geração. Como é que eu vou ter essa perspectiva de que ele me ama? Aí é onde que 90% das pessoas ou mais, elas caem. Por quê? Elas não têm a sua identidade espiritual ativada. E quando eu não tenho a minha identidade espiritual ativada, eu preciso compreender que a fonte da onde eu vim, representa e supre, inclusive, um amor que talvez eu não tenha tido do pai. Até os meus 7 anos de idade, eu me lembro só de um único momento com meu pai. Não me lembro, só me lembro de um momento. Meu pai falou, vamos na padaria comprar pão. Eu falei, mas vamos embora, porque meu pai estava no quarto com depressão. Meu pai não me dava atenção, e eu só queria só atenção. Só quero brincar, quero atenção. Só um momento eu me lembro. Então a minha criação como jovem foi numa perspectiva de que o que é o amor de um pai? E o ser humano não consegue lidar com isso, com essa perspectiva de não ter o amor paterno. E as cadeias estão cheias hoje de pessoas, 90%, isso é dados.
estudos, 90% das cadeias dos presos, homens que estão lá, e das mulheres, falta de um pai presente. Falta de um pai referência em quem eu quero me tornar. Só que quando você olha para Deus Pai, aí você tem a referência realmente do que é um pai. E quando você tem essa perspectiva de quem é Deus de verdade para nós, cara, isso tudo muda. Isso é um sintoma e a sua mente começa a entender que, meu Deus, eu preciso ir pro meu pai e somente falar para ele assim, pai, eu falei com uma amiga há uns 4 meses atrás, uma amiga muito, muito querida, e ela foi abandonada pelo pai na infância, e aí um padrasto pegou ela para cuidar, que casou com a mãe. E ela foi abusada sexualmente do padrasto a infância inteira. E ela falou, cara, meu pai me abandonou. Se meu pai não tivesse me abandonado, eu não teria sido abusado sexualmente. E eu não quero ter contato com meu pai. Aí eu falei pra ela assim, você já imaginou se o seu pai não existisse? Falou, como assim? Você não estaria aqui, mano. Seu pai te deu tudo o que você precisava. E sabe o que você precisava? O quê? Algo chamado sopro de vida. Ponto. Seu pai te deu o sopro de vida que, na verdade, Deus teve a graça de Deus, literalmente teve sobre a mãe e sobre o pai. Tá tudo bem. O restante vai para Deus. Perdoa também aqui. Vai para Deus, olha para Deus e honra teu pai e tua mãe. Como que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Porque é um mandamento também. Honrar pai e mãe, terá longos dias na terra. Como é que eu honro? Cara, eu honro e falo assim, ó, obrigado por tudo que você me deu. O que você me deu? Vida, mano. Com a vida que você me deu, eu tô fazendo a diferença nesse planeta. Que é o mais importante, né? O mais importante. Eu falo, seu pai e tua mãe te deu a vida, o resto é bônus. O resto é bom. Cara, ou seja, esse é o sexto sintoma de uma mente transformada. Lindo. Eu olho para o amor do pai comigo. E me conecto com isso. Conecto com isso, cara. Eu conecto com isso, pronto. Lindo, hein? Sensacional. 7º sintoma. 7º sintoma, cara, gratidão. O primeiro sintoma, a gente falou sobre esperança. É diferente. Futuro. Esperança. Eu tenho a certeza que tudo vai dar certo, cara. Eu tenho a certeza que no meu destino Deus tá lá. Eu tenho a certeza que 2023, 24, 25, cada ano é o melhor ano da minha vida. Eu tenho esse estado de esperança. Gratidão. Por que gratidão é tão importante? Gratidão é a chave mais poderosa de multiplicação. Eu falo dos 3 Gs da multiplicação. Graça, gratidão e generosidade. Só que gratidão, olha só que interessante. Jesus está pregando para mais de 5.000 pessoas. Estava chegando no final do dia já. Os discípulos chegaram para ele e falaram assim, mestre, é bom que a gente mande o povo embora. Porque está anoitecendo e eles estão com fome e a gente não tem o que dar de comer para eles. Está em Mateus isso. Ele olhou para os discípulos e olha só que interessante. Os discípulos vieram falar com Jesus em qual dimensão da mente? 2ª dimensão. 1ª dimensão, racional. 2ª dimensão, emocional. Esse povo vai ficar com fome e vai dar problema pra gente. Então, os discípulos nas 2 dimensões da mente. Jesus, na 3ª dimensão. Gratidão, eu estou na 3ª dimensão, uma dimensão espiritual. Porque nem todo mundo é grato. O que mais tem é gente ingrata. Eu mais olho o que me falta do que eu sou grato pelo que eu tenho. E aí, Jesus pega e fala, o que nós temos? Tem um menininho aí que tem 5 pães e 2 peixes. Traz. 5 pães e 2 peixes. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, ele só pega os 5 pães e 2 peixes, ele faz isso aqui, ó. Pai, eu te dou graça. Em outras palavras, eu te agradeço pelo pouco que eu tenho, porque eu tenho a certeza que vai haver multiplicação. 5.000 pessoas comeram, se fartaram, sobraram cestos de pães, peixes. E a gratidão é uma chave, é um sintoma de quem tem a mente de Cristo. Grato. Grato por tudo, pelas pessoas que passaram pela minha vida, grato pelos gigantes que se levantaram, grato pelo dia de hoje, grato pelo ar que respiro, pelo café que eu estou tomando, pela água que eu estou bebendo. Gratidão, cara. Gratidão é a chave que multiplica, faz com que você olhe aonde está a sua visão, no que te falta ou no que te tem, no que você tem.
Aonde está a sua visão? No que realmente nas bênçãos ou simplesmente no que está nos gigantes que estão se levantando? Então esse é o 7º sintoma. E na busca de cada vez mais resultados, muitos empresários se perdem, Piero. Por quê? Porque o cara tá olhando para a próxima fábrica, para o próximo milhão, para a próxima unidade, para a próxima franquia, e ele deixa de reconhecer e perceber a família que ele tem, Exato. os resultados que ele já teve, o super carro que ele tem, a casa quitada, as viagens que ele já teve, ou, no mínimo, os aprendizados e as competências Sim. que ele se desenvolveu ao longo da jornada empreendedora. Sim. Então, a felicidade não está no próximo milhão. A felicidade está em olhar no retrovisor e falar assim, uau, né? A família que eu tenho é a melhor, a empresa que eu tenho é a melhor, a vida que eu tenho é a melhor, é a que Deus me deu. Sim. Eu levo essa provocação para muitos empresários, que tem uma coisa que me incomoda, que é assim, as pessoas facilmente dizem assim, meus filhos são os melhores. Então o cara bate no peito, o melhor filho do mundo é meu. É o meu. Se você for discutir com ele, vai dar briga, né? Agora, e a empresa? Ele fala, porra, minha empresa é só problema, hein? É uma bucha e tal, enfim. Mas como assim? Que sentido faz pensar que os filhos são os melhores e a empresa, ou os pais, ou outros aspectos da vida não são os melhores que você tem? É claro que é. É uma questão de interpretação, decisão e ter gratidão no coração. Sim. E entender que o que eu tenho de recurso é aquilo que Deus me deu. E é essa caixa de ferramentas e as circunstâncias que eu tenho para continuar caminhando pela vida, impactando a minha própria existência e a existência das outras pessoas, né? 100%. Muitos empresários às vezes sofrem assim, mas poxa, eu tenho um perfil mais assim, eu gostaria de ter um perfil mais assado. E eu falo, cara, o melhor perfil do mundo é o seu. É o seu, acabou. Pergunta para mim, qual que é o melhor perfil para empreender? O seu? O seu, pô. É o que você tem, cara. Então, eu acho que isso tem a ver com gratidão. A gente entender que aquilo que a gente tem é tudo que a gente deveria ter. Por mais que tenha algumas mazelas aí. E eu já disse aqui, né? Eu acho que ser grato por aquilo que você tem, desbloqueia aquilo que você ainda não tem. 100%. Isso ajuda muito nesse sentimento de plenitude, né? 100%. E aí você tá nessa frequência que você colocou, energética e espiritual, vibrando muito mais positivo, atraindo muito mais coisa boa e também fazendo ali uma entrega melhor no dia a dia, né? Pierão, seguinte, em termos bem práticos, assim, como aumentar a inteligência espiritual? Que atitudes a pessoa tem que ter? O que ela deve fazer? Simples. Olha só que interessante. Se a gente parte do princípio que nós somos um espírito, eu preciso alimentar o meu espírito. Inteligência espiritual já disse, inteligência espiritual. Então eu preciso alimentar. A pergunta que eu deixo para todo mundo aqui é: quanto tempo do seu dia você tem se conectado com Deus? Você tira um tempo para ir na academia, você tira um tempo para ir nos restaurantes, você tira um tempo para empreender. Você tira um tempo de manhã para estar com Deus no seu secreto e conversar com o Pai? Tipo, cara, eu vim aqui trocar uma ideia com você. Eu vim aqui falar sobre o meu dia hoje. Eu vim aqui para dizer para você que eu tenho isso aqui no meu dia hoje, mas eu deixo a minha agenda à sua disposição. Se o senhor quiser quebrar alguma agenda, a minha está à disposição. Se o senhor quiser que eu vá para algum outro lugar, eu estou à disposição. E aí, você conversar com Deus, ou seja, a primeira chave, oração. O que é oração? Uma conversa com Deus, cara. Eu estou conversando com você aqui, entendeu? E a gente conversa com Deus. Conversa dos teus planos, dos teus desafios, dos teus projetos. Conversa. E tudo que você for conversar com Deus, no livro de João diz assim: nada tendes recebido, porque tendes pedido errado. Se você pedir, tudo que você pedir em nome do meu filho amado, Jesus, tudo é como se Deus estivesse te entregando tudo. Então, nas minhas orações, eu sempre oro, Senhor, sempre no final eu trago em nome de Jesus, que o nome de Jesus é um decreto espiritual na terra. Então, o louvor ativa você espiritualmente, emocionalmente, é muito bom ouvir louvores. A oração conecta você com Deus, com o Pai, que é uma conversa com Deus. A leitura bíblica, não sei por onde começar, começa com Gênesis, você vai entender o início de todas as coisas. Vai para o livro de Provérbios, lê um capítulo de Provérbios por dia, porque Provérbios tem 31 capítulos, que é justamente um por dia. Para você ter sabedoria, Provérbios é o livro de maior sabedoria da Bíblia, que foi escrito por Salomão, que é o cara mais sábio de todos os tempos. Então, vou ler Provérbios. Quero entender sobre Jesus. Vai ali para Mateus, vai estudar João. Quando você começar a entender esses princípios, você vai começar a entender o comportamento de Jesus, o plano de Deus para o homem em Gênesis, e aí você começa o quê? Ter
a mente de Cristo. Eu começo a acessar a terceira dimensão da mente. Só que, cara, é tão difícil você orar. Quando você vai orar, dá sono. Quando você vai orar, por quê? Existe uma guerra espiritual. Tudo que o inimigo quer fazer, existe o bem e o mal. O que ele quer fazer? Distanciar o homem da palavra. E quando eu mantenho o homem distante da palavra, eu mantenho o homem distante da sua o quê? Identidade espiritual e da terceira dimensão da mente. Porque eu tô vibrando aqui, ó, os problemas estão acontecendo, mas não me pega, porque eu tô aqui, ó, na terceira dimensão da mente, cara. Então, de maneira prática, tira um tempo do seu dia, 20 minutos. Vou começar com 20 minutos. Legal. Vou começar com 15. Vou fazer uma experiência. Depois vou levar para 20, 30. Pô, aos casais, nós não vamos sair de casa sem antes a gente fazer um devocional de manhã e você aqui na cama. Vamos ler um versículo bíblico, vamos dar as mãos, vamos orar juntos. Sabe por que dar as mãos e orar juntos é importante? Está escrito na palavra. Quando dois concordam na terra, está concordado no céu. A maior frequência de prosperidade, riqueza e bênção que tem é um casal quando dá as mãos e ora junto, cara. Você não tem noção. Você não tem noção o atropelamento espiritual que tem isso. Você não tem noção, você e sua esposa, vocês deram as mãos, começarem a profetizarem na empresa de vocês, na casa de vocês, declararem, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus. Sabe qual é o problema das pessoas? Eu não sei orar. Porque ninguém te ensina a orar na infância, ninguém te ensina a orar na escola, faculdade, empreendendo. Cara, oração, conversa com Deus, abre o coração, só abre o coração. Ele só quer ouvir teu coração e quer ter relacionamento com você. É só isso. E isso independe de religião, né? Não tem religião, é relacionamento. Pô. Porque eu acho que muitas pessoas confundem religião e espiritualidade. Eu acho que você pode ter uma religião para viver a sua espiritualidade, mas você também pode viver a sua espiritualidade centrado na Bíblia, né? Se você é cristão, independente de estar mais próximo ou não de alguma religião, né? E dando meu testemunho aqui, quanto mais eu melhorei o meu relacionamento com Deus, mais a minha vida prosperou. Uau! Né? Então, quanto mais oração eu fiz, quanto mais fé eu coloquei, quanto mais também eu fui tomando as decisões doloridas e difíceis necessárias para ser um ser humano melhor. Porque também não adianta se relacionar com Deus, mas as suas atitudes na terra desonrarem Ele. Né? Não adianta essa prática diária, cultivando a sua inteligência espiritual. Quebrando princípios. Sendo que você trai o seu marido ou a sua esposa. Sendo que você fere e ofende as pessoas com as suas palavras. Então, acho que na hora que você tem essa busca do espiritual e uma conduta ajustada, acabou. Você é essa bomba atômica positiva do bem que vai pra cima, né? A Bíblia é um livro de princípios. Toda vez que eu quebro um princípio, anote isso aí, o princípio me quebra. Toda vez que eu cumpro um princípio, o princípio me leva pra cima, entendeu? Me edifica, mano. Uau. Pierão, eu vou contar 1, 2, 3, nós vamos soltar um... Eu falo pode nesse microfone, olhando pra aquela câmera, e você manda um acelerar pra galera ali. Bora. Pra levar a nossa energia pra galera. Bora. Combinado? Só acelerar? Eu falo pode e você acelerar. Boa. Mas com energia, manda, hi-fi. Energia. Bora pra cima. 3, 2, 1, pode! Acelerar!